Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ideias em Ação, promovido pelo Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano. Tem aqui comigo mais uma vez o CEO do Instituto e Master Coach, seu Cleudo Lopes. E conosco nós temos hoje a Ana Milsner, que é terapeuta psicossomática, e vamos falar aqui a respeito de vários assuntos interessantes no tema práticas que nos revelam profissionalmente. Cleudo, eu gostaria que você introduzisse a nossa conversa, apresentando a nossa convidada, como que vocês se conheceram e como é que essa relação se estabeleceu. Eu sei que vocês participaram aí, você participou junto a ela de um desenvolvimento de um método, de um programa que trazido aqui para o Brasil, chamado Think Environment. Isso. E vamos falar sobre isso hoje ainda também, né? Além de outros métodos que a Ana está trazendo, que está participando do desenvolvimento atual. Mas como que vocês se conheceram? Como é que iniciou essa caminhada dessa relação profissional de vocês? Então, eu preciso colocar, né, nesse contexto uma pessoa que não está aqui agora, que é o marido da Ana, que é o Stefan. Uma pessoa que eu conheci na BRH, participando de alguns eventos da BRH, lá pelo ano de 2014, por aí. E eu olhei nele assim e percebi um potencial, alguém assim, embora não o conhecesse. E eu falei, gostaria de conhecer um pouco mais dessa pessoa, né? De repente até contribuir com ele, alguma coisa, do ponto de vista profissional de colocação. Porque um alemão no Brasil, né? E eu já fiquei imaginando as dificuldades. Estou sendo bem autêntico, né, nessa fala, porque foi assim mesmo, o sentimento que eu tive e o pensamento que eu tive. O que eu posso fazer para ajudar? Um alemão, uma cultura que eu admiro, né? De uma pessoa íntegra e todos os valores que eu reconheço na cultura alemã. E aí, isso foi o primeiro contato. E aí, um amigo falou assim, o Steph é casado com a Ana. Eu falei, a Ana, bom, um dia eu vou conhecer a Ana. Aí, passam uns dias, o Maurício Goldenstein vem apresentar um livro aqui na FIEP, um livro muito interessante sobre a nova cultura mundial, a cultura organizacional, a influência, então é um livro muito bacana. E eu fui lá para assistir a fala dele, e lá eu conheci a Ana ao lado do Stefan, né? E a partir dali a gente se identificou, eu vi o interesse que eles tinham em assuntos que eu também tinha interesse, que é essa área do desenvolvimento humano, o que a gente pode aprender e que de alguma forma a gente pode fazer para conduzir e levar e inspirar e contribuir com as pessoas para elas alcançarem novos níveis de realização. É isso que a gente faz, né? Sim. E aí, naquele contato, ficamos ali, bom, eu sou Cleudo, eu sou Ana, o Stefan e outras pessoas. Tinha outras pessoas, inclusive o Maurício estava do lado ali, o autor do livro, né? Tem o livro dele autografado, tudo. Por isso que eu consegui lembrar dessas datas. Bom, aí passa um tempo, a Ana resolve, ela traz aí um conhecimento muito útil, que ela entendeu que tinha grande valor para essa missão que a gente tem de desenvolvimento humano, sim, que é o Think Environment. E ela estava querendo testar isso e validar isso para depois colocar no mercado. E ela me convidou para ser um practitioner. Eu e mais 3 colegas, que foi um momento muito especial, a gente se desafiou a fazer alguma coisa que a gente não sabia fazer ainda, né? Orientado por componentes do Think Environment. E foi muito bacana, né? A gente, depois disso, fizemos algumas práticas, em 2017, em grupos, e posteriormente a gente fez a Ana orientou a equipe dela lá, ela tinha um profissional que trabalhava com ela, que era o Kleber. Ele fez uma pesquisa, e na pesquisa eu reencontrei essa pesquisa outro dia, e havia uma pergunta, falou assim, o que aquilo representou para você? E eu vi muito valor em tudo aquilo, né? sim. Aí, posteriormente, ela fez montou um curso de 2 dias, onde eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, o Paulo Muro, a Meire, que hoje são amigos, que se originou através desse contato, Ana. Então, veja você como a área do nosso interesse, aquilo que é um interesse genuíno e que a gente busca com verdadeira, assim, interesse genuíno, acho que não tem outra palavra que eu possa dizer,
proporciona para a gente, porque hoje o Paulo, a Miri são grandes amigos, vocês são grandes amigos, né? E, então é isso aí, foi assim que eu conheci a Ana. E quando nós decidimos que iríamos fazer os programas do podcast Ideias em Ação, né? Ideias em Ação Podcast, que é o programa que nós estamos gravando, a Ana estava lá na minha lista das pessoas que eu gostaria de trazer para o programa, para ela compartilhar também, né, um pouco de tudo isso. Porque eu aprendi, eu tive muitos clientes que eu utilizei a metodologia do Think Environment, avisando, falei assim, olha, hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. Ou seja, você aplica a metodologia do Think Environment dentro do processo de coaching. Exatamente, Entendi. E como que foi esse processo para você, Ana? Fala um pouquinho para a gente. Como é que veio a ideia de trazer isso? De onde veio o Think Environment? Como é que começou aquilo? Bom, primeiro preciso agradecer esse convite. É uma delícia estar aqui nesse papo com vocês, que honra. Para nós também. E quando o Cleudo fala, por isso eu me lembrei das datas, eu fiquei bem surpresa, que eu falei, nossa, já faz uma década, então, que a gente passou pelas primeiras experiências e que levaram a relações tão frutíferas, levaram essa amizade tão bonita que eu só quero celebrar, agradecer e a partir disso, então, o meu relato aqui e o compartilhar das experiências desses, nossa, agora 10 anos. E o Think Environment foi o nosso ponto de conexão, mas tanta coisa aconteceu depois dele, né? Mas eu bebo dessa fonte, porque marca a minha prática, a nossa prática, né? Que eu como coaches. Então, foi dali que eu conheci o Think Environment, trazendo isso para o meu trabalho de coaching, facilitação com grupos, o trabalho com liderança. E na época que eu conheci o Cleudo, eu tinha feito as formações para atuar com elas, mas aí eu queria aprender a ensinar, e era um outro nível, né? Como é que você ensina uma abordagem que trabalha a qualidade de presença, a qualidade das relações, a base do Think Environment, e até a gente conversou sobre isso, né, Cleudo, recentemente. A premissa é que a qualidade do pensamento que a gente desenvolve depende da qualidade das relações. Sim. E aquilo, para mim, no começo, não... Assim, fez sentido, mas eu não era palpável e tangível. E daí, na prática, fica muito tangível. O que o Cleudo acabou de trazer, essas relações que foram se tecendo dentro de um curso, pelas nossas práticas, ou com os nossos clientes, que eu também experimento o que você experimenta, que são relações muito duradouras, de muita confiança, de muita honestidade, transparência. Tudo isso veio pela prática do Think Environment. Sim. E depois a gente pode conversar sobre muitas outras que se construíram a partir delas, mas essa é a nossa base hoje, né? Sim. Se a gente traduzir ao pé da letra, Think Environment é ambiente do pensamento, ou seja, um ambiente favorável ao pensamento produtivo. Para quem está nos assistindo, essa é uma pergunta que alguém pode estar fazendo lá. O que é exatamente a ideia? Você falou, a premissa é ter relações de qualidade, porque isso gera também oportunidade de pensamento de qualidade. Ou seja, um ambiente favorável, onde você observa isso, presta atenção nisso, para que haja, então, boas ideias fluindo. É por aí, não? É muito boa sua pergunta, porque o nome não explica o que é. Então, a gente traduziu para ambiente para pensar. Sim. Então, o nosso trabalho é criar um ambiente onde as pessoas experimentem pensamento de qualidade. E essa palavra não diz nada. Pensamento de qualidade? O que é isso? E nessa abordagem, o pensamento de qualidade a gente atinge quando percebe que a pessoa consegue pensar por si mesma de uma maneira completamente independente. Livre. Sim. E ela chega a insights, chega a lugares de desbloqueio, a realizações das próprias crenças, de como ela funciona ou não funciona, e ela faz isso por ela mesma. E aí o coaching, por isso que talvez o Cleudo falou, eu vou até avisar o meu cliente, vai ser um pouco diferente, porque a gente cria um ambiente onde o coach quase não fala, ele fala muito pouco, quase não faz perguntas, porque o interesse mais genuíno é em como levar o meu cliente a pensar por ele mesmo e fazer as próprias perguntas que brotam dele mesmo.
Que interessante. E é difícil, né? É muito difícil. É uma arte sutil. O pressuposto, né? Se eu estiver errado, me corrija aí. O pressuposto é que a mente que faz a pergunta tem a resposta, né? É isso. É um pressuposto. Ninguém está afirmando isso, absolutamente, né? Mas você parte desse pressuposto e a partir desse pressuposto você vai criando espaço para ele seguir. E é mágico. Nossa, é mágico. Não funciona com todo mundo, né? Mas quando funciona, é uma coisa mágica mesmo. Sim, é mágico. E tem o seu lugar, eu como coach, fazer as perguntas. Sim. Tem poder. E tem um poder ainda mais potente e superior quando o próprio cliente se faz as perguntas. E ele mesmo já vai embarcando nas respostas, porque a hora que ele faz a pergunta, a resposta já começa a brotar. E aí a gente vira essa pessoa que cria o espaço para isso acontecer, cria o ambiente para isso acontecer. Sim. E daí que vem o ambiente para pensar. Mas eu falei que o nome não diz o que é, porque na verdade somos seres que pensam e sentem o tempo todo. Sim. Então, um dos componentes é ajudar o cliente a retomar sua capacidade de sentir enquanto ele pensa e ter tudo isso como informação. Alinhar o sentimento ao pensamento. Exatamente, e naturalmente a sua ação no mundo, né? Sim. Porque todo o processo de coaching, ele leva a reflexões profundas, mas a gente quer ver resultado, quer ver a pessoa numa ação de alto nível. Sim. E alinhar esses 3 componentes de pensar, sentir e o seu querer ir para uma ação muito potente no mundo, muito assertiva. Então, acho que esse é o trabalho de todos os coaches. Mas no preciso pedir liberdade agora para vocês para falar algo que eu esqueci. Nós estivemos juntos num grupo de estudos que você coordenou na PUC da Teoria U. Outra abordagem, né? Outra abordagem. Mais uma abordagem. Mas quando você estava falando da teoria dos princípios do Thinking Environment, eu me lembrei de uma cliente que eu tive na cidade de Joinville, que a primeira vez que ela veio para o trabalho de coaching, nem o marido dela sabia que ela vinha para o trabalho de coaching. E aí ela veio ao escritório, tal, quando eu falei as condições para atendê-la, tal, ela falou, mas e se você for lá, qual é o seu preço? Aí eu falei, poxa, mas... E ela trabalhava numa indústria, tal, e coincidentemente eu tinha um cliente que estava... que eu estava para fechar um contrato com um cliente lá em Joinville, então deu certo, porque aí eu eu dividi os custos, né, do meu deslocamento, e eu ia para lá, a cada 15 dias atendia os 2. E nesse processo de permitir que ela pensasse usando já um pouco do Thinking Environment e também um pouco dos princípios do Otto Scharmer, né, da teoria U, do livro Presença, né, a gente conseguiu que ela fizesse uma transformação na vida dela. E alguns anos atrás, ela me escreveu um e-mail e falou para mim assim, você não faz ideia de como tudo aquilo fez uma grande diferença na minha vida e hoje mudou muitas coisas para melhor e tal, a partir desse espaço, né? Sim. Permitido. Ao invés de fazer uma abordagem, não, quero ser diretora da empresa. Não, pera um pouquinho, vamos lá. E aí foi muito mágico. Nós falamos bastante sobre a teoria U num outro episódio aqui do Ideias em Ação com o Tomás. O Luiz Tomás. Luiz Tomás, que é um consultor também. Quem quiser assistir, inclusive está aqui nos nossos vídeos gravados já. Dá uma procurada aí que tem bastante sobre isso lá, mas vamos falar aqui também, porque... E foi a Ana que coordenou o grupo lá, por isso que eu me lembrei agora. Se você vê quantas coisas... E aqui volto a refrisar, a reforçar aquilo assim, que o interesse que a gente tem pela área de desenvolvimento faz com que de vez em quando a gente esteja junto, como estamos aqui agora. A ideia dessa conversa aqui, além do prazer que a gente tem de estar junto, é que o que a gente está falando aqui tenha valor para as pessoas que estão nos assistindo. Né? Sem dúvida. Claro. Não é isso, Ana? Com certeza. Agora, nessa arte sutil de você criar criar um ambiente mesmo, né? Ou seja, o coach, como você falou, a grande ferramenta dele são as perguntas, né? Lógico, as perguntas inteligentes, bem colocadas e que geram uma reflexão no coach e faz com que ele entre em ação. Agora, você criar um ambiente para que ele mesmo faça as perguntas
para que ele mesmo ache essas respostas, é uma arte. E seria isso, criar esse ambiente. E quais são os princípios, quais são os componentes do Think Environment, para quem está assistindo entender um pouquinho melhor? Me desperta uma curiosidade quando você fala a grande ferramenta do coach é fazer perguntas. Eu acho que é uma habilidade enorme fazer as perguntas certas, é um grande treino. E eu vejo hoje, com todo o trabalho dos últimos 10 anos, além do Think Environment, que a grande habilidade do coach é estar presente, estar sintonizado no mesmo canal daquele cliente e não ter nenhuma agenda, mas ter uma completa, um interesse tão genuíno por onde aquele cliente pode navegar dentro do seu mundo interno para achar suas perguntas e as suas respostas. E essa é a habilidade que a gente treina no Think Environment, que é como é que eu escuto o meu cliente de um lugar que eu estou mais interessada naquilo que ele pode produzir de pensamento próprio, independente por ele mesmo dos recursos que ele já tem na vida, e ele é o expert da vida dele. Sim. E eu fico mais interessada nisso, nesse lugar que ele pode chegar, e é uma curiosidade no além do que ele está me falando. É nesse processo da evolução do pensamento dele. E eu estou mais interessada nisso do que em qual pergunta eu poderia fazer. E aí eu me libero de ter que fazer perguntas. Pelo contrário, tudo que vem de pensamentos meus, a habilidade é solta. Solta, porque essa é a sua agenda com o cliente agora. Deixa o cliente pensar. E aí a próxima pergunta para o cliente, se ele parar, às vezes trava, né? Porque a gente trava no nosso pensamento. É normal, tem bloqueios, não avança. Daí o cliente espera do coach uma intervenção. Aí nessa hora a melhor intervenção no Think Environment é: o que mais você pensa ou sente ou tem a dizer sobre isso? Sim. Quando a gente faz essa pergunta, o cliente para de novo, em geral, e não vem uma resposta imediata, mas ele respira e acha mais uma camada onde ele tem sim respostas e novas perguntas, e a gente fica ali na tranquilidade, que é um dos componentes, né? Volta para ficar tranquilo, sem agenda, sustentando a atenção. E essa qualidade de atenção, ela é muito silenciosa. E inclui um silenciar dos meus pensamentos. Sim. Essa é a habilidade. Daí eu sou instrumento. Eu sou instrumento de, por causa dessa relação que eu construo comigo, de sustentar os componentes, de estar muito atenta para o que está acontecendo dentro de mim, em resposta ao cliente, é essa relação que eu estabeleço com ele. Ele percebe que eu estou tranquila, eu estou sem agenda, não tem zero de julgamento. Às vezes vem julgamento, e a gente consegue rapidamente abaixar essa voz para voltar a escutar o cliente. Sim. E desse lugar ele percebe, o cliente, ele entra num fluxo de pensamento que ele não tem em lugar nenhum. Ele não tem nas relações do dia a dia, ele não tem numa relação de coaching onde ele pode ser interrompido várias vezes com as perguntas de quem está fazendo o processo de coaching, né? Então, essa é a grande ferramenta para mim. Para mim parece sim, bastante próximo de uma terapia, né? Que é uma parte do coaching também, né? Você trabalhar num processo, numa sessão, numa conversa, né? Ou nesse caso uma terapia. E para isso me parece que um dos componentes essenciais é a confiança, né? O cliente tem que sentir no coach uma confiança muito grande para ele ir falando, para ele ir aprofundando essas camadas, como você está dizendo, né, de pensamento dele. Você acha que a confiança é um item importante desse processo? Está na premissa, né? Essencial. Essencial. Eu acho que qualquer relação de coach-cliente, terapeuta-cliente ou paciente, a base é a confiança, porque é ali que o cliente se entrega para o processo, sabe que ele podendo confiar em você, ele pode abrir o seu universo sem ser retalhado, sem ser julgado, sem ter nenhuma consequência negativa sobre isso. Isso é tão difícil. A gente, quando não está bem, com quem você fala, com quem você se abre de verdade, né? E muita gente se isola nessa hora. Às vezes nem consigo mesmo. Nem consigo mesmo, é verdade. Os próprios julgamentos internos, né? E aí que interessante, porque no processo de coaching, uma das premissas é o não julgamento, né? Algo que você citou. E o não julgamento é difícil, né? Porque tudo a gente quer classificar, analisar,
colocar numa caixinha. E muitas vezes é justamente não fazer isso, é você deixar a pessoa falar da maneira dela e não julgar nada do que ela está falando, porque isso permite que a própria pessoa também não se julgue. O meu coach não está me julgando, por que eu vou me julgar? Então eu me permito também pensar, né? Exatamente. Quando a pessoa não se percebe julgada, e é ali que se estabelece essa confiança e toda a premissa, né, que é a qualidade da relação que faz com que o outro pense nessa potência. Sim. Ele abre para um universo de possibilidades que não tem quando não existe a base da confiança, não existe essa relação que é de uma base de atenção plena, né? De uma escuta muito genuína. Esse é o treino, essa é a ferramenta. Eu sou uma ferramenta de escuta como coach ou como terapeuta, né? Naturalmente. E essa tranquilidade. E aí todo o sistema do nervoso do cliente relaxa, e com o sistema nervoso, um cérebro relaxado, a gente pensa melhor. Sim. E né, um efeito como... É um milagre, é uma mágica, né? Não sei como que o Claudio tinha descrito ali, o que você viu no seu cliente quando você vê brotar toda os insights, essa criatividade, as soluções que vêm. E ver que ele mesmo tem a capacidade, é muito mais sustentável quando brota dele tudo isso. Sim. Sustentar as ações na própria vida depois, né? E daí você vê os resultados disso. É maravilhoso. Talvez eu não tenha conhecimento científico para falar sobre isso, mas eu arrisco dizer que a confiança nasce da empatia, né? Então, a pessoa tem empatia pela outra, olha para a outra pessoa com respeito, age de maneira empática e aí, de maneira competente, ele consegue conquistar a confiança. E o processo bem conduzido, porque é processo, né? Não é uma coisa que os resultados desejados num trabalho de coaching, de consultoria, de mentoria, eles não são gerados de um dia para o outro, de uma hora para outra. E no processo fortalece a confiança e aí o céu é o limite, né? Para o cliente. E aí a gente fica... Eu estou vivendo um momento muito especial agora. Eu preciso falar disso hoje porque hoje eu recebi a notícia de um cliente meu dos Estados Unidos, que está nos Estados Unidos, ele é daqui do Paraná. Na verdade, ele é do estado de São Paulo e esteve aqui trabalhando. E já faz 2 anos e meio, 3 anos que eu acompanho ele num processo de coaching. De vez em quando ele me contrata por um período, trabalhamos algumas coisas, resolve, evolui, promoções, mudanças. E a gente estava indo, assim, uma expectativa que em dezembro ele estaria aqui para gravar um podcast com a gente. E ele foi demitido. Encerraram o contrato dele, porque lá não é demissão, não é emprego, né? Nos Estados Unidos você faz um contrato de trabalho e você trabalha até a hora, olha, seu contrato vai vencer, nós não vamos precisar mais do seu serviço, e principalmente essa empresa que ele estava. E fazem 90 dias que a gente vem trabalhando todo um repensar para ele se recolocar. E a gente usou todos os recursos possíveis, de think environment, de coaching, de mentoria, de resgate da história, de fortalecimento pelas realizações, das convicções, fortalecimento de convicções para ir para uma entrevista. Você vai para uma entrevista, chega lá, assim, bom, me fala um pouco de você. O que você preparou para falar de você? Tem que falar daquilo quais foram, por exemplo, eu sou pragmático, eu sou, sei lá, aquilo que o cargo lá vai exigir de você, a função vai exigir. Mas quais são suas realizações? E aí você tem que pensar assim, quais os problemas que eu resolvi, quais foram as ações que eu tive, quais foram os resultados que eu entreguei. E pensar nisso de uma maneira rápida e falar rapidamente. Tem que estar preparado. Então você tem que preparar. E a gente fez um trabalho de preparação. E ele está em 5 oportunidades de trabalho. Vai poder escolher. Olha, eu fico emocionado de falar, porque é um profissional admirável mesmo, né? Uma pessoa admirável. Mas está lá, passou pelo processo de demissão. Mas a força está nele e no trabalho que ele se colocou, pela empatia, pela confiança que ele teve no processo. Então isso é gratificante, é uma coisa que... Por isso que quando a gente escolhe uma profissão, o conjunto de práticas que a gente tem que fazer, de estudos que a gente tem que ter, que é o tema da nossa conversa aqui,
é que vai nos revelar. E é por isso que as pessoas nos procuram. Porque ela reconhece em você um meio, uma necessidade de, pela empatia, pela confiança, dela conquistar aquilo que tem valor para ela. Perfeito. Mágico, né? Muito legal. Mas possível. Porque Deus usa os homens para fazer os seus milagres. E falando nisso, Cleudo, eu acho que numa conversa anterior você citou uma metáfora sobre a vida. Eu acho que tem a ver com o que você está falando agora, que é você passar pela vida tendo algum controle sobre as suas ações, né? Assumindo algum controle, né? Qual que é a metáfora que você usa para isso? A gente, em algum momento, em alguns dos treinamentos que eu fiz, alguém deu ao grupo como tarefa, faça uma metáfora sobre o dinheiro. Faça uma metáfora sobre... Eu falei, bom, sobre dinheiro, não gostaria de fazer. Há uma metáfora sobre a vida. Eu falei, sobre a vida? Legal. E aí tivemos um tempo para fazer aquilo. E aí eu fiz um esboço que, com o tempo, eu venho aperfeiçoando. Hoje, a minha metáfora para a vida, hoje, que eu assumi, que eu tenho muito clara, ela está muito clara na minha mente, é assim: a vida é como um rio que passa por caminhos estreitos, caminhos largos, por precipitações, por cachoeiras, que em algum momento entra para represas, lagoas, trechos que são belos, maravilhosos, que encantam, que deslumbram, e às vezes entra para cantos e em lagos que assustam, que aterrorizam, que colocam medo. E o segredo e o caminho é voltar para o leito e seguir o trajeto que é o trajeto da vida. Sim. Para que no final desague no oceano, que é o destino de todos nós. Então essa é a vida. A vida é como um rio. Agora, tem um componente que é muito importante nessa metáfora, que são os remos. Se você se colocar na vida, no rio, se você olhar para a sua vida como um rio e você simplesmente deixar o rio te levar para onde você quiser, você pode parar num lugar que você vai ver aterrorizado por muito tempo. Estagnado. Ou você vai entrar para um lugar que você vai ficar deslumbrado e você vai esquecer que a vida não é aquilo. A vida é dirigir para aquilo que faz sentido. Às vezes você tem que entrar para um lugar para socorrer alguma pessoa. E às vezes você tem que entrar para um outro lugar onde você vai se deslumbrar e curtir. Então essa é a vida. Essa é a maravilha da vida. E a metáfora que eu penso assim, os conhecimentos que a gente acumula são os remos que a gente usa. Os relacionamentos que a gente constrói são os remos que nos ajudam a dizer assim, é mais para lá, é mais para cá. Mas no final é você mesmo. Você tem que voltar para o leito e desaguar no oceano. As decisões são suas. Os relacionamentos, os conhecimentos são seus remos. Desculpa, muito interessante a sua metáfora. Inclusive, em momentos de, como você falou, de deslumbre, às vezes acomodação do deslumbre, né? Vou parar por aqui. Não, mas tem muito mais coisa pela frente. Você pode se deslumbrar durante a viagem, você pode passar por uma situação de medo, mas você tem que continuar em movimento, porque a vida é movimento. Como o rio corre, a vida corre também, e você corre com ele. Muito interessante, gostei muito dessa sua metáfora, consigo visualizá-la aqui na cabeça e como grava, né, quando é assim, né? Muito bom. Mas, Cleudo, me ajuda a lembrar de uma frase, e agora não lembro de quem era, porque você que é um super leitor, lê um monte de livro, e você falou para mim. Me ajuda mesmo a lembrar do navegar sem remos. Sim. Então, o que me fez resgatar essa metáfora foi um podcast com a Jane Fonda, recente. E ela fala uma coisa muito bacana sobre o podcast. Ela fala assim que o podcast é uma oportunidade de você conversar com intenção e sem interrupções
de algo que é importante. É isso? Foi ela que falou. E aí ela disse assim, ela mesma, continuando na fala, eu até os 60 anos, a minha vida era como navegar por um rio, numa canoa, sem remos. Aí eu acrescentei o remo na minha história, porque as decisões que eu tomei na minha vida, e a gente conversou sobre isso outro dia, né, Ana? As decisões, você, nas suas profissões, você foi para a Alemanha, você voltou, você se casou, você agora tem um filho, né, tal, adotou uma criança maravilhosa aí, tá? Enfim, a nossa vida é isso, cheia de decisões, né? A gente toma as decisões. Mas, e ela falou que a vida dela, da Jane Fonda, ela colocou isso, ela falou, minha vida era como... Porque o entrevistador estava questionando ela, porque ela era uma revolucionária, né? Ela questionava um monte de coisa e participava de... Eu não me lembro bem, participava de manifestações contrárias aos governos, um monte de coisas. E era uma coisa meio doida. E aí ela falou, não, aquilo não era legal. As coisas precisam ser... Né? Precisa navegar com remo, para a gente poder não correr o risco de se colocar numa situação que depois deixar a vida te levar. Ou não ter um significado, por exemplo, não ter um... Você quer ver? propósito. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes quando estão indecisos sobre o que fazer da vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso, meu caro. A vida não é isso. A vida é uma coisa maravilhosa. Você não pode jogar ela fora, deixando a vida te levar para onde ela quiser te levar. É você que vai, é você que... Você tem capacidade de decisão, poder de decisão. Sim. Você é responsável por isso. Você pode não colher os resultados daquilo que você está fazendo no primeiro momento. Mas uma hora você vai desfrutar do deslumbre de um lago maravilhoso e no outro momento você vai estar lá num lugar aterrorizante e falar, poxa, preciso sair daqui. Tem uma queda d'água lá, como é que eu vou fazer? Deixa eu me preparar para essa queda d'água lá, como é que eu vou fazer? Né? Então... mas às vezes vem a queda d'água, a gente não está vendo quando está em cima do rio. Exatamente. Quando vê, já caiu. É uma surpresa. É uma surpresa, né? E como é que a gente pode se preparar para essas surpresas da vida? Eu sei também que você vem de outra área profissional, assim como eu, bem diferente, mais tradicional, e daí teve um momento, e isso eu identifico bem na minha vida, que eu fui fluindo no rio sem remo. Deixa o rio me dar direção aqui. Normalmente era alguém que me dava direção. Tipo, vai estudar engenharia. Foi meio um lugar proposto. Não era eu pegando os remos da minha vida e remando na direção que eu realmente queria. Eu sempre quis psicologia. E eu sei que você também vem de outra área e, em algum momento, eu estou curiosa aqui. Eu lembro quando eu percebi que eu estava precisando pegar os remos. Eu falei, agora... E aí foi uma transição profissional bem grande. Sim. Me trouxe para o que eu estou fazendo hoje, com mais paixão, com mais entrega, com mais vontade, com mais genuinidade. Achei um lugar mais propositivo, que tem mais significado. Me dá energia todo dia para acordar e fazer o que eu faço. E continuar aprendendo, né? E quando foi para você que você percebeu... Ou se é que teve na sua vida, né? Um lugar... Estou indo no rio, igual a Jane Fonda, sem remos. Sim. E veio... Agora eu preciso pegar esses remos. Que foi isso? Eu já falei isso aqui em outros podcasts. O dia que eu fui fazer meu primeiro curso de formação na área de desenvolvimento humano, e eu passei uma mensagem para os meus filhos, um torpedo... Desculpe, vou repetir aqui, tá? A pergunta... Não posso deixar você sem a resposta. Eu escrevi torpedo para os meus 3 filhos. Encontrei o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Atuar numa área que eu possa contribuir com as pessoas para realizar aquilo que tenha valor para elas. Porque nunca vai faltar oportunidade de servir no mundo. Sempre vai ter oportunidade de servir as pessoas, né? E se você pode fazer isso, realizando aquilo que tem valor para você, ganhando dinheiro ainda... É ótimo. Isso. Então, você junta tudo, né? Então, foi aí que eu decidi. A pergunta é, quando foi que você teve claro isso? Eu fui fazer o curso porque eu queria ir em São Paulo. Estava querendo, em 2006, mais ou menos, eu tinha vindo de São Paulo para cá, e aí teve esse curso. Falei, vou lá fazer esse curso. Eu fui fazer um curso de desenvolvimento de grupos. E aí não deu certo, não fechou o grupo. Aí lá eu conheci uma pessoa que tinha feito um curso em São Paulo que me chamou a atenção.
Aí eu fui atrás disso, fiz o curso e lá de São Paulo eu passei um torpedo para meus filhos. Falei, olha, eu era diretor de um hospital público, estava muito incomodado com as coisas que eu não conseguia fazer no serviço público, porque eu tinha um ímpeto, uma vontade de fazer muitas coisas. Fizemos um projeto para transformar o hospital num hospital de longa permanência. O governo gastou 380 milhões naquele projeto, que nunca foi realizado. Projeto no papel só. E aí eu olhei para aquele e falei, meu Deus. Aí eu conheci isso, falei, não, eu posso trabalhar com as pessoas através de um conhecimento que eu vá acumulando, conhecendo pouco a pouco, trabalhando de graça, a princípio sem remuneração pro bono, que é esse o termo que a gente usa, né? Sim. Eu ofereço coaching pro bono, eu tenho alguns clientes que eu atendo pro bono até hoje, né? Tenho muito orgulho da relação que a gente construiu junto e dos desafios que eles venceram a partir das abordagens que a gente faz no processo de coaching, né? No processo de mentoria, às vezes no aconselhamento mesmo, porque às vezes tem hora que a pessoa... Eu aprendi e tenho muito claro para mim assim que inspirar uma pessoa não é tão difícil quanto você às vezes ensinar alguma coisa para ela. Inspirar é uma coisa fácil. Você vai numa igreja, chega lá, o pastor fala um monte de coisa lá, você sai inspirado, né? Aí quando você vai realizar é difícil. Então às vezes é preciso ensinar mesmo. Vem cá, vamos fazer junto aqui. Eu tive um cliente que passou na Ordem dos Advogados do Brasil porque um dia eu quase que tive que fazer as peças com ele. Não adiantava inspirar, né? Hoje ele é um advogado, né? Então, o que me inspirou, o que me fez, foi isso, Ana. Eu entendi que aquilo que eu fazia era pouco, eu poderia fazer mais. A vida não pode ser a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. E olhar para frente significa assim: o que eu posso fazer por mim e pelas pessoas? O tempo todo. O que eu posso fazer por mim e pelas pessoas que estão comigo? Meus amigos, meus clientes, meus filhos, minha esposa, meu companheiro, meu colega de trabalho. Ontem nós tivemos aqui, não foi bem ontem não, num dos programas recentes, nós tivemos um amigo aqui que foi diretor do banco, foi presidente de fundos e veio aqui trazer a contribuição dele. Como é que eu conseguiria isso se ele não tivesse percebido esse valor na nossa relação de amizade e confiança, né? Bom, você fez uma pergunta e eu fiz um discurso de meia hora aqui. Mas é muito interessante. Eu acho que o que a gente percebe, de novo, é aquela junção de uma vontade, né? uma paixão por uma determinada atividade humana que nasce com a pessoa, não sei, uma vocação, e aquilo quando... Parece que aquilo te chama de alguma forma, porque você contando a história, a gente falou isso aqui outras vezes, mas você contando a história, eu acho que durante toda a sua vida você fez isso mesmo na sua carreira de gestor de uma empresa, dentro do mundo financeiro, né? Sim. Trabalhando como gerente de banco, depois como chefe de departamento, depois como assessor da presidência do banco. Em todos esses momentos da sua história, você desempenhava essas atividades, digamos, de gestão, mas sempre preocupado em desenvolver as pessoas, né? Sempre procurando ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, isso já estava em você mesmo naquela outra profissão. Ou seja, um chamado seu direcionando você, o rio da vida te levando até o momento que você fala assim, peraí, agora está na hora de eu fazer isso com mais intenção, com mais profissão, transformar isso numa profissão. A palavra é aquilo que a gente busca quando vai fazer um curso, né, Ana? Encontrar um método, que foi o que a gente encontrou, que através quando eu fui conhecer o Think Environment com você, foi o que eu conheci quando eu fui fazer cursos de formação em outras áreas, de mentoria, né? E hoje a gente usa, por exemplo, numa aula o que as pessoas precisam ouvir. Então, é isso aí. É um método, né? O Think Environment te dá os componentes que você aí junta com algumas coisas que têm valor para você e coloca em prática. Método. Quem sabe o que quer, acha o como, né? Aí vai se instrumentar, instrumentalizar, ou seja, achar os métodos que vão realmente te dar as condições de realizar aquele objetivo de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Aí são vários, né? O coaching, a mentoria, o Think Environment, a teoria U, e até inclusive a gente vai falar de um outro método que você citou aqui numa conversa de bastidores, né?
que você hoje utiliza. Mas eu gostaria também de fazer a mesma pergunta para você. Em que momento que você falou assim, a engenharia civil não é para mim, eu quero realmente sair disso, ou chegou a trabalhar com engenharia civil, não sei? Eu fui fazer mestrado na Alemanha, me especializei na área tecnológica, depois fui convidado pelo governo alemão para levar tecnologia de planejamento urbano para a Zâmbia, na África. Então foi lá. Lá eu percebi que tinha algo da minha percepção de mundo que estava super enviesada na bolha que eu vivia. E tive alguns choques de realidade que são muito bons, né? É muito bom entrar em crise. Sim. E disparou uma crise. Eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? O que é isso que eu... que caminho foi esse que me trouxe aqui? Então, é muito bom, né? A gente começou o nosso papo antes daqui falando do como é bom honrar tudo que trouxe a gente até aqui. Sim. E transformou a gente nos profissionais que somos hoje. Mas teve um momento que... o que bom que eu tive uma crise só vem depois que passou a crise. Mas que bom que eu tive uma crise. Ela era pessoal, profissional, existencial. O projeto na Zâmbia acabou não dando certo. Então, por uma técnica racional, exata, era muito difícil lidar com um projeto que não deu certo. E ele não deu certo por fatores humanos. Eu trouxe tecnologia de ponta, alemã, planejamento excelente, tudo planejado nos milímetros e chega lá numa cultura totalmente diferente. Uau. E nada funcionou. E ali foi um despertar de falar, o que é que não funcionou aqui? E foi muito difícil reconhecer que uma das partes que não funcionou era eu mesma, porque eu não fui treinada como engenheira para trabalhar com ser humano. E aí eu comecei a me interessar muito a entender como é que o ser humano funciona, como é que a mente humana funciona. Sim. Por que aqui as respostas são tão diferentes e até opostas da cultura onde eu fui treinada, né? Que era, então, alemã, brasileira. Eu fiz universidade no Brasil e depois o mestrado na Alemanha. Então, essa cultura não coube no contexto cultural da Zâmbia. Simplesmente não deu certo. Que história fantástica. Ou seja, o engenheiro tem um pensamento pragmático, matemático, racional. Engenheiro civil, né? Claro. Então, você nesse nível de sucesso, de ser convidado ao governo alemão, que acho que é o país que representa o que é engenharia no mundo, né? Que é de melhor engenharia, você está lá no governo alemão e fazer um trabalho na Zâmbia, onde realmente o componente humano deve ser uma questão difícil, né? A cultura é diferente, totalmente diferente, e ali você entra em choque. Ou seja, alguém que quer trabalhar com desenvolvimento humano, mas na verdade é engenheira civil, que é um pensamento totalmente racional, para passar para o pensamento que vai cuidar muito da questão emocional, né? Sim, sim. Que história fantástica. Não, e foi ali que eu falei, preciso pegar o remo da minha vida, porque emocionalmente eu não consegui dar conta. Eu falei, nossa, nunca, assim, lidar com a falha, o insucesso de um projeto que envolveu tanto investimento, era um projeto de 2 anos, com possibilidade de renovação a cada 2 anos, então eram coisas de curto, médio e até longo prazo, então ali comprometia tantas coisas, dar errado, né? Um projeto tecnológico e tal. E tecnologia, ela, assim, tudo que é uma solução técnica, ela funciona. Você põe um elemento, um input, sai um outcome e funciona. Sim. Me faltam as palavras do português agora. Você põe o elemento que você planejou, sai o resultado, né? Para qualquer solução técnica, a gente vai achar um caminho, mas para a humana não achava. Como é que eu fazia a minha equipe agora responder aos treinamentos, executar todo o planejamento excelente que a gente trouxe? Foi incrível. Hoje eu dou risada disso, né? Foi um terror na época lidar com um insucesso atrás do outro e depois de 2 anos o projeto desabar e não se sustentar, que era um dos princípios de projeto de governo para governo, né? Que se sustente quando o consultor vai embora ou a consultora. Mas ver que o que mais faltou, e aí o Thinking Environment foi a minha chave de acesso para isso, faltou eu escutar o que aquelas pessoas precisavam, qual era a real necessidade delas quando eu trouxe soluções tecnológicas prontas, né? Então, lidar com uma outra cultura que tem necessidades totalmente diferentes, num local onde tudo funciona diferente, a mentalidade é diferente.
e aí a gente quer impor uma solução, nunca iria funcionar. Sim, entendi. Então é óbvio, assim. Hoje é óbvio, né? Mas na época... Eu vou pedir licença a você, porque nós vamos avisar nossos espectadores, quem está nos assistindo, que esse programa é dividido em 2 partes. E a gente chegou exatamente no tempo da parte em que a gente vai parar por aqui essa conversa, que está muito interessante. Né, Cleudo? Com certeza. Esse programa, na verdade, a gente está fazendo em 2 partes. A próxima parte você vai assistir na próxima quarta-feira, aqui no nosso canal, né? E espero que vocês estejam gostando da história até aqui. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais o detalhe dessa história, que foi essa mudança na sua vida, esse momento de mudança. Eu gostaria de entender exatamente qual era o projeto, por que as pessoas, como que a cultura local reagiu a isso, e como que você saiu disso. Então, imagino que você deva ter aí, daí para frente, ter mudado o rumo da sua vida, não é isso? Isso nós vamos ver no próximo programa, na próxima quarta-feira, aqui no Ideias em Ação. Acompanhe e agradeço vocês a estarem conosco até aqui. Continuaremos essa conversa no próximo programa. Maravilha. Maravilha.